tudo bom? Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre limites infinitos, tá? Então, qual que é a ideia? Vamos começar primeiramente aqui com um gráfico de uma função, né? Então, eu estou pegando a função f de x igual a 1 sobre x, tá legal? E não estou fazendo, e aqui o esboço dela só para os valores em que x é positivo, tá? Essa função não está definida no zero, né? E também não estou preocupado com os valores negativos, né? Quando o x é negativo aqui, tá legal? Então, repare o seguinte, à medida, e o que eu vou querer entender, o que está acontecendo com a função à medida que o x se aproxima do zero pela direita aqui, né? Então, ou seja, quando eu pego um x aqui, eu tenho o valor de 1 sobre x aqui, eu quero entender o que está acontecendo. Graficamente aqui, já dá para notar que à medida que eu venho me aproximando aqui, né, que eu vou pegando valores mais próximos de x, o que vai acontecer com os valores da f? Elas estão crescendo, né? É isso que está acontecendo à medida que o x está se aproximando aqui, né? Isso, por exemplo, a gente pode ver por meio de uma tabela, né? Então, por exemplo, se você pega aqui, vamos pegar um número aqui, né? Vamos pensar assim, que se x é da forma, por exemplo, 1 sobre 10, tá legal? O que acontece quando eu calculo o f desse cara aqui, né? De 1 sobre 10, então vai dar 10, né? Se eu pegar ainda mais próximo ainda do zero, vamos pensar assim, 1 sobre 1000, né? Quando eu calcular o f desse valor aqui, vai dar 1000, né? Só substituir esse número aqui no lugar do x aqui, 1 sobre 1000 dá 1000, né? E assim por diante. Se eu pegar 1 sobre 10.000, que é um número muito pequeno, tá vendo? Isso aqui vai me dar 10.000, que é um número muito grande. Então, o que está acontecendo aqui é, a gente diz que à medida que eu estou pegando valores cada vez mais próximos de zero, né, pela direita, ou seja, o x aqui, esses valores estão tendendo a zero pela direita, o que está acontecendo com os valores da f, né? Tá certo? Esse aqui é a f de x. Então, os valores dela estão crescendo muito, né? Não para de crescer. Quanto mais próximo eu chego do zero, maiores ficam esses valores. Então, a gente diz que esses valores aqui estão indo para infinito, ou ainda se quiser, mais infinito, né? No gráfico, o que está sendo dito aqui, então, que à medida que eu estou chegando aqui perto do zero, esses valores estão aumentando muito, muito mesmo. E aí, matematicamente, isso aqui a gente pode escrever da seguinte maneira, né? Para representar essa ideia. Então, a gente escreve limite x tendendo eu vou usar p aqui, né? No nosso caso lá é 0p. X tendendo a p pela direita de f de x é igual a mais infinito, significa, então isso aqui significa matematicamente, significa que dado que para todo k maior que zero, ou dado k maior que zero, então vou colocar aqui dado k maior que zero, né? Existe um delta, um número pequeno aí, positivo, né? Delta maior que zero, tal que se o x ele está à direita do p, né? X é maior que p, não necessariamente é p, e é menor que um p mais delta, então eu tenho que o f de x desses valores aqui é maior que k, tá legal? Então, isso aqui é a ideia matemática, né? Para isso daqui, né? Ou seja, o limite de f de x, quando x se aproxima de um ponto à direita, ser mais infinito significa isso. Então, vamos olhar essa definição aqui, o que está sendo dita lá no gráfico, né? Graficamente significa que, vamos pegar aqui, se alguém me der um valor de k, por exemplo, vamos chamar de k esse cara aqui, eu sou capaz de encontrar aqui embaixo, né, um valor p mais delta, né? Então, p, nesse caso, seria o próprio zero, e aqui teria um p mais delta. Então, eu seria capaz de dizer qual é o delta, de tal maneira que esses valores aqui de x, ó,
todos eles são levados, né? O f dele aqui, agora um xzinho que está aqui, o f dele é maior que esse k, né? Então, pelo desenho que a gente tem aqui, ó, repare que se a gente pegar, vê se você concorda comigo, x maior do que zero e menor do que 1 sobre k, né? Se eu pegar isso daqui, esses valores de x, f de x, vão ser maior que k, né? Tá certo? Tudo isso porque se x é menor que 1 sobre k, então, né, 1 sobre x, tá certo? É maior que k, né? Tá legal? Por causa disso. Então, ou seja, quem seria meu delta? Meu delta, nesse caso, seria 1 sobre k, né? Então, eu estou conseguindo exibir um número positivo, tá certo? Um delta, tal que se o x estiver entre 0 e 0 mais delta, o f de x é maior que esse valor que foi me dado aqui, né? Por exemplo, se alguém me dá um valor de k igual a 1000, basta eu pegar um x menor do que 1 sobre 1000, que esse f de x vai ser maior do que 1000, né? Tá legal? É isso que tá sendo dito aqui. Essa que é a definição de limite de f de x, quando x tende a zero pela direita, ser mais infinito. Tá legal? Esse é o significado matemático, tá? Vamos ver agora outros exemplos, tá legal? Então, vamos aqui. Eu trouxe aqui, ó, esse exemplo aqui, tá? Que é um gráfico que foi tirado do livro aqui, né? Do Stuart. E aqui tem uma tabela, tá? Onde os valores de x, eles estão se aproximando de zero, né? Tá certo? Aqui x se aproximando de zero pela direita e x se aproximando de zero pela esquerda. Tá legal? E o que está acontecendo com a f de x, né? Em ambos os casos aqui, você está tendo que a f de x, repare, os valores dela estão crescendo muito, então está tendendo a mais infinito nesse caso e nesse caso também, né? Geometricamente, o que que acontece? É isso aqui, ó, é isso que está sendo representado no gráfico. À medida que eu estou vindo tendendo a zero, aqui o x está tendendo a zero à esquerda, né? Que eu estou vindo por aqui, tá certo? Esses valores da f estão ficando cada vez maiores, está ficando muito grande, né? Está crescendo aqui, né? E a mesma coisa acontece desse lado, tá certo? Quando x tende a zero pela direita, né? Então, à medida que eu me aproximo do zero, os valores da f aqui ficam maiores ainda e vão tendendo a mais infinito. É isso que a gente viu anteriormente. Esse é o significado aqui. Então, nos dois casos, a gente tem que o limite a gente pode escrever assim, ó, né? A notação para isso aqui é limite de f de x quando x tende a zero pela direita é mais infinito e limite, tá? Quando zero tende à esquerda de f de x é igual a mais infinito também. Onde esse mais infinito aqui não é um número, é só uma representação para essa ideia dos valores estarem crescendo. Tá legal? Bom, vamos ver outros exemplos aqui. Aqui, nesse gráfico aqui, ó, que está em azul aqui, a função, o x está tendendo, quando ele se aproxima do a, tá vendo, pela esquerda, a função aqui está explodindo aqui, né, está crescendo, tá certo? Então, esse aqui, o limite de f de x nesse caso, está indo para infinito. Nesse outro desenho aqui também, né, quando x, só que agora x está tendendo pela direita, também está crescendo. Aqui está decrescendo, né? Tá vendo que os valores estão ficando cada vez menores aqui, vai embora para cá, né? Os valores da f são todos negativos, né? Perto da vizinhança do a aqui à esquerda, esses valores são negativos, né? Nessa região aqui, né? E
E nesse caso a gente diz que o limite tende a menos infinito, tá? É um símbolo que a gente para denotar essa ideia que está aqui. E nesse caso aqui também, o gráfico da medida que o x tende a pela direita, aqui os valores, aqui x tendendo a pela direita, tá dando aqui menos infinito, tá legal? Essa reta aqui, x igual a A, essa retinha aqui, é chamada de assíntota vertical para essa curva aqui, para esse gráfico aqui da função f de x, tá certo? Então, todas aqui x igual a A são assíntotas aqui, assíntotas verticais, tá legal? Vamos passar aqui para outro exemplo. Aqui, vamos, sem fazer o esboço do gráfico, vamos tentar calcular esse limite aqui, tá legal? Então, eu tenho uma expressão aqui, ó, 2x sobre x menos 3, e quero saber o que acontece quando x se aproxima do 3 pela esquerda, tá certo? Por valores menores do que 3. Então, repare que aqui em cima, no numerador, o que está acontecendo aqui? Conforme o x está se aproximando do 3, esse daqui está indo para 6, né? 2 vezes 3 está se aproximando do 6. Agora aqui embaixo, quando o x se aproxima do 3, mas por valores menores do que 3, isso tudo aqui está se aproximando do zero, ok? Mas repare, o x é sempre menor do que 3, né? Porque está tendendo a 3 pela esquerda, tá certo? Está vindo por aqui. O fato dele ser menor que 3, então os valores 3 são valores menores do que 3, menos 3 são valores negativos, então está tendendo a zero, né? Por valores menores do que zero, tá certo? Então eu tenho um número e eu estou dividindo esse número por valores próximo de zero, só que são negativos, e esses números cada vez mais próximos de zero. Então, no limite, isso daqui vai dar, nesse caso aqui vai ser menos infinito, né? Concorda? Porque eu estou pegando um número fixo, né? No caso aqui, um número muito próximo de 6, não está fixo, mas e dividindo por algo muito pequeno. Então, ou ele vai ser mais infinito ou menos infinito. Como os números aqui são negativos, vai dar menos infinito. O que acontece quando eu me aproximo agora, por aqui, ó, por valores maiores que 3, tá certo? Que é esse caso que está aqui. E agora aqui, de novo, eu tenho que esse cara está se aproximando do 6, e esse daqui, como esses números são maiores do que 3, está se aproximando do zero pela direita. Ou seja, nesse caso aqui está indo para mais infinito, tá certo? Eu tenho um número no qual estou dividindo por números muito pequenos, próximo do zero, mas são todos positivos, tá? Número positivo dividido por número positivo vai dar positivo. Então aqui esse número está crescendo, né? Isso aqui graficamente, agora vamos olhar no gráfico qual é o comportamento, né, para ver se isso de fato é o que está acontecendo. Então eu peguei o gráfico aqui, ó, repare, né? Se você plotar aí no GeoGebra, por exemplo, você vai ver que vai acontecer isso aqui com o gráfico, ó. Conforme o x está se aproximando do 3, né, essa expressão aqui, esses valores aqui estão indo para mais infinito, aproximando do 3 pela direita. À medida que eu aproximo do 3 pela esquerda, esses valores estão indo para menos infinito, tá certo? É isso que está acontecendo aqui, tá legal? Aqui eu coloquei outro exemplo, por exemplo, a função tangente, né? Se você lembra do gráfico dela, você vai ver que ela tem esse comportamento aqui, né? Aqui tem essas assíntotas aqui, ó, no menos 3π sobre 2, menos π sobre 2 tem essas retinhas verticais, e o gráfico dela, ela tem esse comportamento. Então, à medida, por exemplo, que eu chego próximo do zero, tá certo? Ou do zero não, desculpa, vamos pegar aqui o π sobre 2, né, por exemplo. Vamos escolher um aqui, né? Vamos imaginar que eu estou me aproximando aqui, à esquerda do π sobre 2. O que vai acontecer? Esses valores aqui, ó, estão tendendo a mais infinito, né? Esse limite eu poderia calcular aqui, ó. Tá legal? Então, pensa aí, quando o seno, eu pego o seno de π sobre 2, por exemplo, estou se aproximando do π sobre 2, esse cara aqui, se você olhar no gráfico, vai tender a 1, né?
Já o cosseno, à medida que eu vou variando o ângulo aí e vou chegando perto do π sobre 2, esse cara tende a zero, tá certo? Mas por valores maiores do que zero, né? Tende por zero mais, tá certo? Então, o limite, então o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, o limite, quando x tende a π sobre 2 à esquerda, tá certo? De seno de x sobre cosseno de x, que é a tangente, então esse cara está tendendo a 1 e esse cara aqui de baixo do numerador está tendendo a 0 mais. Ou seja, então isso daqui vai tender, de novo, um número, estou dividindo por algo que está se aproximando do zero à direita, né? Isso daqui, por valores maiores que zero, isso daqui vai tender a mais infinito, tá certo? Nós acabamos de entender essa parte do gráfico aqui, que está tendendo aqui a mais infinito, está indo embora aqui. Tá legal? Isso você pode fazer depois com todos os valores aqui, né? Você pode depois tender a π sobre 2, faça aí que é um bom exercício. Faça o x tender a π sobre 2 à direita, né? Nós acabamos de fazer aqui tendendo à esquerda, tá legal? E por fim aqui tem o gráfico aqui da função ln de x, e ela também tem, né, se você lembrar o gráfico dela, essa parte aqui, ó, quando x se aproxima do zero pela direita, né, limite de x tendendo a zero pela direita do ln de x, também vai para menos infinito. Tá legal? Isso aqui também serve para gente, é mais um exemplo de gráfico de função. Tá bom? Bom, é isso. Ficamos então por aqui. Espero que tenha gostado aí do assunto e nos vemos no próximo vídeo. Até!